Nós vivemos numa sociedade carente. Nós vivemos no meio de pessoas que, infelizmente, passam por situações que, se a gente tivesse um toque de alguém, não é só aquele toque que muita gente fala assim, me dá um toque para mim ganhar na loteria. Me dá, que aí é mais uma dica, né? Me dá um toque para mim mudar minha vida. Às vezes, se você tivesse me falado antes, um toque. Mas esse toque, às vezes, quando a gente vai mais profundamente, pode ser até um olhar, pode ser um abraço, pode ser uma palavra, um sorriso. Quando você menos espera, alguém olha para você e você sorri para você e você fala, esse sorriso modificou o meu ser. Um toque pode mudar uma vida. Agora a gente vai ler um trecho onde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele por vezes fez um toque. Livro de Mateus, capítulo 9, de 18 a 26. Enquanto ainda lhes dizia estas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo, minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Levantou-se, pois, Jesus e o foi seguindo, ele e os seus discípulos. E eis que certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, disse, retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo-os feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E espalhou-se a notícia disso por toda aquela terra. Jesus estava conversando com as pessoas e dizia assim, pessoal, a gente não tem que aprender que as coisas velhas devem ser renovadas e as novas têm que ter o seu lugar. Alguns itens não podem ser retirados. O respeito do pai e o filho deve existir independente da geração que se viva. Jesus estava falando isso. Não se deita vinho velho em odre novo. Não se coloca costura nova, de pano novo, em pano velho, em vestimenta antiga. Jesus estava dizendo, não confunda a sua religiosidade com a minha presença. Jesus estava falando isso e chegou o chefe da sinagoga. Mateus não narrou o nome dele, mas Lucas e Marcos sim. O nome dele era Jairo. Mateus não foi no detalhe. Lucas e Marcos foram. O nome dele era Jairo e era o chefe da sinagoga. Significa o chefe da religião. O responsável pela religião daquele local. E ele chegou diante de Jesus humildemente e falou, minha filha acabou de morrer. Minha filha deixou esse mundo. Mas, por favor, vem e chega perto dela. Ela vai mudar a situação. Jesus disse, vai. Porque o homem disse, um toque do Senhor. Se o Senhor tocá-la, um toque. Essa menina, Lucas e Marcos dizem que ela tinha 12 anos de idade. Significa que uma jovem garota de 12 anos de idade, que ia começar a viver a vida, teve que presente a morte. Nós já passamos dessa idade. Mas nós já passamos pelos 12 anos. Ela aos 12, essa vida a estava deixando. Lucas é mais detalhista. Diz que era a filha única desse homem, do Jairo. Que amor ele tinha por ela? Jairo só tinha essa menina. E a saúde dela disse adeus. Ele recorreu a quem ele sabia que poderia dar solução. Mas vamos esperar um pouco. Jesus estava caminhando. Então, olha que bonito. Jesus está fazendo um discurso, entra alguém, atrapalha o discurso e fala, para que a minha filha morreu, me ajuda. Sabe o que Jesus disse? Eu sou o Todo-Poderoso, quem manda você mexer em mim? Eu não te dei autoridade para falar comigo.
Não, Jesus para nós a cada momento que a gente fala. Ele para tudo que está fazendo para ouvir a nossa oração. Ele para, ele sente aquele toque especial. Fala, céus, parem esses cantos. O meu filho agora fala comigo. A minha filha agora fala comigo. E eu quero ouvir. Ele tem prazer. Não é como aquele que cuida e diz, eu já cuidei demais, agora chega. Já viveu demais. Jesus não faz isso. Ao contrário, que viva mais um ano. Que satisfação que eu tenho, meu filho. Eu te pus na terra para você viver. Eu não te pus na terra para você morrer. A morte só veio por causa do pecado. A morte não veio porque você merece. A morte veio porque entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. Jesus está andando. E uma senhora está há 12 anos com um fluxo de sangue. 12 anos sangrando. E ela gastou todos os dinheiros dela. Mas não diz isso no texto, então, por favor. Marcos vai ao requinte de dizer que gastou todo o dinheiro. É tudo que você tem, você usa para tentar tirar o seu problema. E sabe o que diz Marcos? E nenhum médico conseguia dar resposta. Ao contrário, ia no médico e só piorava. 12 anos. Procurava a solução, gastava o dinheiro que tinha. Sabe o que essa senhora falou no seu coração? Se eu apenas tocá-lo, tocar as suas vestes. Ah, pera um pouquinho, ela ficou de joelho e tocou, e aí depois ela tocou nas costas, na blusa. Não! Ela tocou de uma forma tão sutil que nem os 12 discípulos que estavam com ele, nem a multidão que Marcos e Lucas apresentam, conseguiram perceber. É um toque sutil, e possivelmente na orla da manta dele. E a gente fica com medo de buscar a Deus e falar com ele. Um simples toque e ele para. Jairo se humilhou, fez aquela oração que todo mundo adora fazer, aquela que é bonita, né? Aquela que a gente olha e fala, essa oração é poderosa. Jairo fez. E essa mulher, que oração que ela fez? Nenhuma. Ela chegou e falou, eu preciso de solução. Se eu tocar somente, eu estou resolvida. Um toque. Quando ela fez isso, tudo parou. Jesus parou e Pedro, Lucas fala, que Pedro tomou com ousadia e falou, como o Senhor mesmo está olhando e ninguém se apresenta como culpado de ter tocado o Senhor, eu digo que, Senhor, todos te tocam. Jesus virou e falou, vocês estão equivocados. Quem tocou em mim, tocou de forma especial, porque de mim saiu virtude. Então para um pouquinho com essa história de super oração e pequena oração. A oração é sua com Deus e é um toque, às vezes, de uma palavra. E essa palavra vai fazer a diferença na sua vida. Agora, cuidado com o que pedes. Tem muita gente pedindo coisas que você vai fazer o quê? Não vai sair do mesmo lugar. E acha que está sendo inteligente. E o Papai do Céu nem responde e fala, não vou deixar ela se machucar, porque eu amo muito a minha filha. Nos Estados Unidos tinha uma tribo de índios chamada Cherokees. Quando o adolescente passava para adulto, ele tinha que passar por uma prova. Sabe qual era a prova? O pai pegava o filho e levava para o meio da selva, para o meio da mata. Vendava o filho e ia embora. E o filho tinha que passar a noite inteira ali esperando, até que o raio do sol passasse pelos seus olhos e ele sentisse que era dia. Os jovens não podiam contar para o outro, porque de adolescente ele passava para homem, e ele procurava o lugar mais alto, porque ele sabia que se ele ficasse em lugar baixo, ele poderia ser comido pelas feras que lá estavam. Como é que você forma o caráter de uma pessoa dando tapinha nas costas? Tem valores que você só aprende deixando que ele aprenda. Você ensina o caminho e ele vai caminhar. A criança subia no lugar mais alto, o adolescente, e ficava esperando. E ele, será que ele ouvia barulho? Será que coruja passava? Será que galho de árvore quebrava? Será que vento ruim passava? E ele não podia tirar a venda. E ele tinha que esperar até o outro dia. Por que ele ia no lugar mais alto? Primeiro, por medo das coisas que poderiam acontecer. Então ele ia tateando. E segundo,
Quando ele chegava lá, ele ficava quietinho, parado, porque ele sabia que quanto mais parado era melhor. Menos atenção ele chamava das outras coisas. Mas ficava lá ouvindo barulho e possivelmente passando o maior medo. Então lá em cima ele sentia quando via os raios do sol e o calor pegava, e ele sabia que o dia começava e ele tirava a venda. Aí ele tinha passado pelo teste para se tornar e ser considerado como um homem. O legal é que quando ele abriu os olhos, ele viu o pai dele do lado. O pai dele passava a noite inteira do lado dele. Muito mais quieto do que ele. Por quê? Zelando pela vida dele. O teu Deus, por mais que pareça quieto, ele está sempre do teu lado, zelando pela sua vida. Porque você tem valor. Essa mulher só tocou e fez a diferença. Jesus continuou e virou para ela: a tua fé, palavra dita, a sua fé te deu a vitória. E o fluxo e o dinheiro que ela perdeu, o dinheiro perdido, foi embora. 12 anos. Olha que interessante. E a menina de 12 anos morreu e ela com 12 anos sofrendo. Jesus bateu na porta e entrou. Quando entrou, mesmo os mais pobres tinham flautas e músicas e tocavam no velório. O nosso costume de velório no Brasil é diferente do costume de velório de outros países. E nós temos que respeitar. Em outros países eles tocam músicas, não é música de alegria não, é músicas fúnebres, mas tocam. Eles têm por hábito. E fazem com que o ambiente se torne um ambiente não pesado, mas um ambiente triste. E pessoas estão lá chorando. Jesus entra nesse cenário e diz para todo mundo: pessoal, saiam daqui, porque ela não morreu. Saiam, por favor, saiam. Todos começaram a fazer o quê? Não estava chorando? Começou a rir. Mas é rir de gozar, do tipo, você tá louco. Não é um rir de alegria de dizer: glória a Deus! Oh, glória! A menina vive, como eu estou feliz! Não era com esse intuito. Você está contando mentira e enganando a coitada da mãe e o pai Jairo. Ela morreu. Lucas diz claramente, para vocês saberem, Lucas era médico. Lucas escreveu e todos sabiam que morreu. Aí o que aconteceu? Jesus falou: saiam todos os que são duvidosos, todos os que não vão ajudar, todos aqueles que só estão aqui para ver cena, para ver as coisas acontecer, para dizer: ah lá, lá. Saiam daqui, vocês que não acreditam. Só vai ficar aqui os que podem crer. Sabe quem ficou na casa? Tiago, João, Pedro, a mãe, o pai, Jesus e o defunto. Sabe o que Jesus fez? Estendeu a mão e tocou no defunto. E falou: Talita cumi. Talita cumi em hebraico significa: menina, a ti te digo, levanta.